Falando em segurança do ar, é a presença confirmada de Coronel Nixon Frota em nossos estúdios do Jornal O Dia News. Boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo, Coronel, tudo bem? Boa tarde, Lívio, satisfação estar aqui com você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma vez, na quarta-feira, nosso combinado, no nosso quadro Falando em Segurança. Combinado que já está dando o que falar, viu, Coronel? Está repercutindo muito bem esse quadro na Rede Mundial de Computadores, também na TV aberta. E já vamos ao que você de casa realmente quer. Vamos falar de segurança, Coronel. Você preparou para a gente o material? Vamos aqui já colocar em nosso telão. Vamos falar de violência doméstica. Por que você escolheu esse tema hoje? Olha, violência doméstica é um tema extremamente atual. Leis novas estão surgindo. Então é importante sempre dar destaque isso aqui. Nós sempre falamos aqui em outras oportunidades, Lívio, você mesmo chamou a atenção, que segurança pública é um tema que nos preocupa a todos. A todos. Né? É um tema que chama a atenção. E a violência doméstica é um dos responsáveis por isso, pelos seus altos índices cada vez mais crescentes, isso no Brasil todo. Infelizmente, né? hein, Coronel? E eu chamo a atenção para ela, um pequeno destaque, o seguinte: quando o brasileiro tem a mania, o costume, o falso costume, de sempre relacionar segurança pública com uma solução única de polícia, um policial militar. Ah, os números de segurança pública não estão bons. Falta de policial na rua. Responsabilizar sempre a Sim. polícia militar. Acho uma tremenda injustiça com esse profissional que não tem como ele fazer tudo. São profissionais que se dedicam, trabalham, né, mas não vão resolver tudo. Segurança pública envolve vários setores e nós vamos mostrar várias áreas durante esse nosso quadro. Né? E a violência doméstica é um exemplo. Observe que violência doméstica, nós mostramos num quadro anterior, que os números mostram que a violência doméstica acontece dentro do lar, acontece em casa. Então não é o caso da polícia, não é colocando mais guardas na rua que nós vamos resolver o problema da violência doméstica. Entendo, e aí é Coronel. importante destacar que a violência doméstica tem dois tipos, né? Tem a contra a mulher, né? E tem, que uma situação mais grave vai gerar o feminicídio, mas também contra a criança. E nós vamos falar hoje sobre contra a mulher, que é previsto aqui, ó, de acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. E eu quero destacar isso, psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, eu tenho conversado com muita gente e há essa confusão, esquecendo que tem outras categorias, no caso o psicológico. Então, é uma coisa bem ampla, que não é um policial, não é um guarda armado que vai resolver determinados problemas. É mais a consciência da população que realmente começa a aderir de forma mais efetiva aos conceitos de segurança pública e como se promove a segurança, não é isso, Coronel? Exatamente. Pedi para passar ao próximo slide. Ok. Eu trouxe aqui um gráfico que eu achei bastante interessante, é uma fonte do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. E ele mostra as fases desse ciclo da violência contra a mulher. Sim. São fases que são interessantes nós, como cidadão, conhecer, até o próprio casal, a própria mulher como vítima, ou em situação de vítima, perceber. Porque lá na Guarda Civil Municipal de Teresina, há um setor, que é a Guarda Maria da Penha, que acompanha algumas mulheres que foram vítimas da violência doméstica. E nós percebemos em algumas situações que se encontra lá nessa fase da lua de mel. Começa aqui, né, Coronel? Exatamente. Então, começa na lua de mel, né? Tá tudo normal, o casamento, ou o namoro, juras de amor, presente, promessa, pedidos de desculpas, enfim. Então, tá tudo normal. Começa com aí entra na fase de tensão, com provocações, ofensas, humilhações, ciúmes, né? Alguma crítica que começa a gerar tensão. E em seguida a explosão, né? Sexo forçado, tapas, socos, e às vezes um agravante maior, chegando com o feminicídio. Então, são essas três fases, é interessante. E aí eu destaco o seguinte: alguns casos são graves, chegam próximo de um feminicídio, mas entra na fase de lua de mel e se acredita que está tudo resolvido, está tudo calmo, quando na verdade não é assim. É nessa fase que há necessidade de se aproximar mais, de melhorar o acolhimento para realmente fazer uma análise sensata, equilibrada com o casal e avaliar, e às vezes a decisão é bom que seja tomada nesse momento. Coronel, por isso que se fala muito quando se prevê, como se tem como objetivo quebrar a violência contra a mulher, se fala muito na quebra do ciclo, não é isso? Porque geralmente, quando se tem este estado de tudo bem, tensão, explosão, a tendência é que esse ciclo continue sempre nesta questão viciosa de causar violência.
o importante é quebrar o ciclo, quebrar o ciclo, mas de forma positiva, né? Claro. Tirando, de repente, finalizando esses relacionamentos, chegar na explosão, compensando os dois, exatamente. Não pode quebrar o ciclo com o feminicídio. É isso que nós temos que evitar, né? Evitar a gravidade maior. Rafael, vamos avançar no nosso material. Por gentileza, chegamos aqui a uma questão, um telefone que você separou para a gente, Coronel? Explique. Questão de chamadas telefônicas, né? Então, aqui no quadro passado, nós mostramos a situação do crescimento do feminicídio, em números de agressões, mas eu queria destacar que também no ano passado, no Brasil todo, foram observados cerca de uma ligação fazendo denúncia por minuto. Nossa. Por minuto. A cada minuto havia, em média, uma pessoa fazendo uma ligação, fazendo uma denúncia. É ruim? Claro que é ruim. Afinal de contas, ligando para o 190 do Brasil todo, houve um aumento de mais de 16% de pessoas fazendo denúncia. Mas eu vejo um aspecto positivo, porque esse aumento de 16% de denúncias, ele foi muito maior do que os casos oficializados. Entendi. Então, a denúncia aumentando está evitando o vias de fato. Exatamente. Então, algo que era tratado no passado, aquela velha frase errada, em briga de marido, mulher não se mete a colher, ninguém denuncia nada, está mudando. Então, essa cultura já está sendo quebrada. O ideal é que nós não tenhamos denúncia, não tenhamos caso de nada. Mas eu acredito que, aumentando-se as denúncias, né, tirando omissões, nós podemos melhorar sim e buscar chegar ao objetivo de zerar esses números de violência doméstica. Coronel, você falou uma coisa muito interessante, nós estamos infelizmente ainda falando, repercutindo uma cultura que é instalada, enraizada na sociedade brasileira, não vou dizer apenas na sociedade piauiense. E mudança de cultura leva tempo, não é de uma hora para outra, hein, Coronel? Não é de uma hora para outra, né? É uma coisa que tem que se trabalhar bastante, envolver muitas partes, e é isso que nós buscamos aqui falar isso. Segurança pública não é só um setor. Falar em violência doméstica não é responsabilidade só do casal, não é culpa da mulher, é culpa do casal, é culpa daqueles que são testemunhas e não participam, não se apresentam, não evitam, não aconselham, a própria família, o vizinho, o amigo. Então é importante que essa conscientização, ela parta de todos nós, de toda a comunidade, porque não é uma coisa que acontece só com ela lá. Pode acontecer muito próximo da gente. Claro. Né? Nós tivemos aí recente vários casos de repercussão nacional que tiveram ali, inclusive nós comentamos alguns. Sim. Eu fiz menção no nosso Instagram sobre o caso lá do DJ. Então, são casos que percebe-se que não atinge apenas uma classe social específica, alta ou baixa, ou determinados bairros mais perigosos, mais violentos. Aqui, aquela mancha criminal, ela não vale. Não, ela acontece em qualquer lugar. Basta ter um casal, um desequilíbrio nessa relação para nós chegarmos com esse problema gravíssimo que aumenta, que afeta diretamente os índices da segurança pública. Com certeza. E é muito interessante nós tentarmos passar para você de casa que nos acompanha pela Dia TV desde já, muito obrigado pela sua audiência, que nós estamos falando de um processo educativo. A Dia TV tem sempre investido muito nisso, informar o nosso telespectador sobre essa questão educativa. É importante aprender que a violência se combate com pequenas atitudes. Por isso nós já estamos também aqui, Coronel, evoluindo no nosso material. Por que você quer destacar para a gente? Nós colocamos aqui a questão da internet, né, os aplicativos, as plataformas diversas. Eu acredito que nós comentamos aqui, né? Então, esse aumento das denúncias deve-se muito em parte da internet. A internet vem para democratizar a informação, o acesso à informação e democratizar também a sua opinião. Com a internet, muita gente ganhou voz. Verdade. Gente que nunca teve a oportunidade de estar presente numa imprensa, mas entra na internet, criou o seu site, o YouTube, o seu portal, o seu Instagram, enfim. Então, a internet ela trouxe esse aspecto positivo. Tem um lado benéfico também, hein, Um grande lado benéfico, né? Só para título de curiosidade, no Brasil, hoje, segundo algumas pesquisas, cerca de, entre cada 10 pessoas, 6 usam o aplicativo WhatsApp, né? E 8 em cada 10 usam o Facebook. Sim. Então, para você ver como é uma coisa que está cada vez mais crescente. Acessível. Isso sem contar aqueles fake, né? Sim. Gente que tem mais de um, mas essa média disso aí. Então, é muito utilizado e de forma cada vez mais crescente o Twitter,
e também o Instagram, como nós falamos. Então, é positivo? É positivo. Importante também destacar que para muita gente, para muitas pessoas, as mídias sociais, esse aplicativo é uma fonte de informação. Entendo. No passado, a fonte de informação era um jornal escrito, era a rádio, mas hoje muita gente usa o aplicativo. A informação é abrir o WhatsApp, abrir o seu grupo de conversa e ver o que é que postaram. Isso é positivo, a informação fica mais acessível. Mas há também alguns aspectos negativos. Eu queria mostrar isso no próximo slide. Rafael, por gentileza. Porque os aspectos negativos? Primeiro é a relação da fonte da informação. Claro. A fonte da informação, quem produz aquela informação, é um dos aspectos principais que deve ser analisado em uma notícia, em um fato que aconteceu. E muitas vezes, dentro de um grupo, mídias sociais, nós não conseguimos identificar a fonte. Sim. É o primeiro aspecto negativo. É perigoso, né? Quem fez? Né? Então, por que fez? São perguntas que tem que se perguntar. Isso é verdadeiro? Há um objetivo? Quem fez o produto, quem produziu, é a primeira pergunta que qualquer cidadão tem que se fazer ao receber aquela informação. Né? Outro aspecto também importante, nesses grupos de WhatsApp ou outras mídias, vai se fechando uma bolha, um mundo. Pessoas que pensam iguais vão se juntando ali e vão reforçando a informação. Então, cria-se um círculo vicioso e desinformação que não agrega e não gera conhecimento novo. As pessoas ficam viciadas naquela informação, sempre muito parecida, e criam uma bolha fora do mundo real. Muitas informações são distintas daquela e por outros meios passam a ser consideradas erradas, mentirosas. Isso não faz bem para a nossa comunidade. O que você separou ali no cantinho, né? Nós temos, por conta dessa desinformação, podemos chegar a essas características que são perigosas, hein, Coronel? Exatamente. E por que isso? Muita gente busca essa fake news, sim, esse boato, essa mentira, seja o nome que você quiser usar, seja por diversão, seja por vingança ou difamação, e muitas vezes por interesses econômicos. Empresas se atacam de forma direta sem se perceber quem produziu aquela informação, aquela desinformação. Sim. Ou então perigoso, por interesses políticos. E por falar em interesses políticos, é que eu quero puxar o próximo... Rafael, por gentileza. Os próximos slides para fazer menção às eleições de 2022. Que se aproximam. Está longe, falta mais de um ano, mas nós já podemos perceber esse problema. Eu já visualizo, é a tendência, essas questões de desinformação através não só da imprensa, mas das mídias sociais, vem crescendo, e é importante pensarmos no combate a essa desinformação. Fica a sugestão, a ideia para que o Legislativo, seja na Câmara de Vereadores, seja nas Assembleias do Estado, pense combater essa desinformação. Porque se hoje já está complicado gerenciar isso, imagine num período eleitoral. Sim. Isso vai ficar, eu diria, quase que impossível para um tribunal eleitoral controlar, fazer como é. E o que fazer? Hoje procura-se analisar a informação e procurar corrigir, informar, mas será que isso vai dar tempo quando houver uma enxurrada de informação? Então, fica essa sugestão. Pensar nas eleições de 2002, mas também pensando no combate à desinformação. Você de casa sabia que tudo isso que foi falado aqui no quadro Falando em Segurança tem a ver também com a sua segurança pública? Tudo isso e muito mais você vai refletir mais com a gente aqui no quadro, sempre às quartas-feiras. Eu encontro o senhor aqui. Obrigado, viu, Coronel? Obrigado, Lívio. Obrigado a todos que acompanham de casa. Até a próxima semana. Boa tarde a todos. Boa tarde. Falando em Segurança.